E aí você finaliza, tá? Não, você finaliza aqui, ó. Tá? Eu vou deixar até aqui para facilitar, tá? Então... Não, beleza. Pera aí que a gente vai. Só... Bem, galera, estamos aqui para mais um podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Dorinha, por favor. Hoje nós estamos com o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o médico Gabriel Bueno. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Se a questão for emagrecimento, performance, modulação hormonal, terapia com injetáveis e implante hormonal, esse bate-papo pode te ajudar. Galera, nós estamos na colinha mesmo porque nós estamos treinando. Então vamos lá. Beleza. Então, antes de mais nada, aqui está então o nosso amigo Gabriel. Seja realmente muito bem-vindo. A casa está sempre aberta para você. Preparamos um petisquinho. Petisquinho, Você né? tá para experimentar um quibinho, nossa, hoje você não escapa. Hoje você vai ter que experimentar. E aí, o que você achou? Cara, é grande, viu? É bom? É grande. Vamos ver se é bom. Vamos ver se não, bom tamanho. O cheiro tá bom. O cheiro tá bom. Se o cheiro tá bom, é meio caminho andado, porque faz parte pra aguçar, né? Beleza, galera, então está aí, ó. Primeiramente, nós vamos pegar uma caneca pro nosso amigo, Dr. Gabriel, porque ele também não vai ficar sem beber nada, ele tem que beber na caneca. Tá higienizado, tá? Tá higienizado, só abrir e usar lá. A caixinha a gente põe aqui do lado, depois você pega. Uhum. Você viu, né, Gabriel? Nós somos amadores no bate-papo do podcast, mas você viu que a nossa mesa Não é com nada experiência, né? Exato. Alguma coisa a gente tem que caprichar. E alguma coisa... E alguma coisa nós somos mais velhos, né? Ó. Nós somos um pouquinho experientes. Personalizado ainda, hein? E aí, gostou? Gostei. Então tá jóia. Bem, é isso aí, galera. Ó, então nós vamos batendo um papo e mandando. Gabriel, então aqui tá um quibinho de coalhada. Quibinho sem recheio nenhum para você comer com pastas, tá? Tem coalhada, babaganuche e antepasto. E o pãozinho filho. Fica à vontade que nós já vamos lascar perguntando em você. Bem, antes de mais nada, só pra gente começar, a gente só queria que você falasse um pouquinho. Pode ir comendo e falando, hein? A gente quer que você fale um pouquinho quem é o Dr. Gabriel Bueno. Certo. Então vamos. Eu sou médico formado aqui na Uniara, né? Eu me mudei para Araraquara em 2015 para estudos, Certo. certo? E eu sou pós-graduando em medicina do esporte e bodybuilding coach, tá? E eu também, com essa parte profissional médica, eu levo uma vida também de atleta. Já participei de várias competições de fisiculturismo e também já preparei vários atletas para essas competições. Entendi. Então, na verdade, são dois sonhos, né? A medicina e o atletismo. E o fisiculturismo, exatamente. Entendi. E então, e a gente sempre pergunta quando a pessoa escolhe uma profissão. A minha mesmo veio meio por acaso. Chegou, ficou. Ela me escolheu, não foi eu que escolhi. Não foi eu que escolhi, ela me escolheu. Mas você escolheu. Eu escolhi. Tá. Eu escolhi quando eu tinha 15 anos. Pô, que legal. Desde criança eu queria fazer odontologia, queria ser dentista, Certo. né? Só que assim, com 12 anos eu comecei a gostar bastante de esporte, atividade física. Com 15 anos eu entrei na academia e comecei a estudar um pouco mais para me aprofundar. Para entender mais. Exatamente, sobre nutrição, sobre treinamento, sobre fármacos, sobre assim, comecei a baixar livros, PDF. Legal. E comecei a me aprofundar cada vez mais, eu fui me apaixonando. Já entrou de cabeça, já que legal. Aí, com 17 anos, eu decidi prestar medicina, embora eu tivesse sido aprovado em outras faculdades, eu queria medicina mesmo. Certo. Mas com esse sonho já de seguir nesse ramo esportivo. Ah, tá. Então, essa seria a outra pergunta que eu ia te falar. Se não fosse a medicina, o que seria? Eu não me vejo fazendo outra coisa, mas na época eu fui aprovado em fisioterapia lá em Campinas. Certo. E também eu tentei odontologia como segunda opção. Entendi. Tá. Beleza. E aí? Manda. Então, se nós não tivéssemos um médico, não teríamos um dentista? Jeito do outro. Estaria por dentro, né, Gabriel? Ai, mas é muito bom, né? Principalmente fazendo aquilo que gosta, já que você escolheu e tá dentro dela, deve ser uma satisfação É grande. uma enorme satisfação. Que bom. Que joia, Gabriel. Ora, esse é de palhada, mas com palhada também fica muito top. Fica à vontade, tá, Gabriel?
Deixa eu virar isso aqui só Porque aqui você viu que a gente tá te preparando, né? Dando comida pra te encher de perguntas, né? Pra te deixar em saias... Não, a gente não vai, A né? gente vai só armando, só armando. Ó, eu vou comendo. Você vai, pergunta um pouco, Ô, Gabriel, como você é na parte de emagrecimento, que tipo de atendimento você oferece aos seus pacientes Ó, no consultório ou online? eu atendo online, tá? O país todo, atendo presencial em Araraquara e em Guariba, tá? E assim, o meu tipo de atendimento é totalmente personalizado. Porque quando a gente trata de emagrecimento, o paciente no sobrepeso ou na obesidade, ele tem individualidades que levou a esse quadro. Então, assim, uma obesidade, por exemplo, pode ser causada por depressão, uma obesidade pode ser causada por ansiedade, entendeu? Então, ou às vezes distúrbios hormonais, hipogonadismo, hipotiroidismo. Então, assim, quando eu falo do emagrecimento, eu sento na primeira consulta com o paciente, eu analiso alguns possíveis fatores, peço alguns exames laboratoriais para ver essa parte hormonal, metabólica, e com isso, em cima da queixa do paciente, eu vou tratando esse quadro de obesidade, seja fazendo aí uma orientação nutricional mais adequada, sendo que eu trabalho com bastante nutricionista também, que é um ramo bem importante quando a gente fala do emagrecimento, orientando sobre a parte de atividade física, e em alguns casos, entrando com alguns medicamentos para estar auxiliando o emagrecimento. Então você não trabalha sozinho. Então, como você disse, você passa para o seu paciente, então, todo um suporte, não somente para que ele, quer dizer, você consultou ele e junto com isso você manda um conjunto de profissionais da equipe, né? profissionais que Exatamente. Legal. para fazer completo, para fazer direito, né, Gabriel? Exatamente. E muitas vezes, assim, o paciente também, muitas vezes já vem no consultório, pô, já tá passando com um nutricionista, já tá passando com um personal, mas muitas vezes o profissional fala, ó, passa no Dr. Gabriel porque eu acho que tem uma coisa que não tá regulada aí, porque já era pra estar tendo alguns resultados. Aí eu faço esse papel de identificar o que não tá funcionando muito bem. E vice-versa. E vice-versa. Então é um complementando. Exatamente. É bem isso daí, né? Tá. Legal, Gabriel. Então tá, aqui tem até uma pergunta que você já respondeu sem a gente fazer. Gabriel, qual que é a faixa que mais se procura, faixa de idade, para o emagrecimento? Pro emagrecimento, Exatamente. olha, entre 20 a 30 anos. Nossa, novos, hein? Sim, pro emagrecimento Que coisa. Será que entra a vaidade aí? Tem. É. Tem bastante assim. Muitas pessoas querem emagrecer também, mas não estão com sobrepeso ou com obesidade. É mais para se sentir com uma autoestima melhor, entendeu? Ou dar alguma coisa insatisfeita com o corpo. E existe aqueles que vai te procurar porque tá com uma viagem marcada pra praia? Existe. Tem também. Tem. Um carnaval, Tá chegando. Tem coisa, né? Mas enfim, faz parte, né? Vai. Vamos lá, amor. Pergunta próxima, vamos. não sei, e você também trabalha com hormônio, que a gente... Trabalha. E como que funciona, Gabriel? Olha, prescrição de hormônio é uma coisa muito delicada na medicina. Porque até para trás era um pouco mal vista. É um tabu ainda. É um tabu, exatamente. E assim, até para os médicos que não estão atualizados, eles ainda têm um pouco de preconceitos, tá? Fazendo o uso de hormônios adequado para o paciente tem muito a somar com a qualidade de vida, tá? E assim, cada hormônio vai depender muito de acordo com cada paciente. Tem mulheres na menopausa que precisam de determinado hormônio, tem pacientes, homens, por conta do processo de envelhecimento, vai diminuindo a testosterona, precisa da testosterona. Pacientes com hipotiroidismo precisa de hormônios tireoidianos. Então, assim, é uma coisa que dá para somar muito na qualidade de vida. O que acontece é que, na verdade, na medicina, sempre já foi muito trabalhado com hormônios. O que realmente é o tabu são alguns hormônios esteroides. Entendeu? Então, testosterona, gestrinona, estradiol ainda é algo que nem todos os médicos prescrevem e até mesmo para pacientes que têm a indicação de fazer uma reposição de testosterona, por exemplo, tem médicos que ficam um pouco com receio. Vai ter, né? Sim. E alguns pacientes também fica assustado, né? Com... Uhum.
com a apresentação do produto, né? É porque ainda não é muito conhecido também para a população. Eu mesmo sou totalmente leiga a respeito, né? Então, eu acho que exatamente como você está explicando para gente, ajuda a esclarecer, porque eu acho que não tem muita divulgação, não é isso, Gabriel? Também? Então, pro hormônio, ele sempre, assim, ele é bem conhecido, mas sempre foi um pouco, por alguns médicos, destemido, assim, sempre deixava como uma segunda opção. Meio velado? É. Seria isso? Em relação aos implantes hormonais, que eu também trabalho, já é algo um pouco recente. Na verdade, os implantes hormonais, eles existem desde 1940 aqui no Brasil para tratamento É antigo. de doenças ginecológicas, só que eles foram, assim, ter alta lá para 2012. Nossa, que diferença. Exato. E o que é exatamente o implante? O implante hormonal nada mais é que uma via de administração diferente do hormônio. Então, assim, tem paciente, por exemplo, que toma testosterona injetável. Sim. O implante hormonal é a testosterona que é implantada no paciente, geralmente aqui na região da transição lombar-glútea, onde vai liberando gradativamente a testosterona. Ah, tá. Ele dá uma manutenção de forma diferente. Exato. Então, assim, os dois são testosterona, mas essa via de administração, que é diferente, pode trazer. Tem seus lados positivos, como também tem lados negativos. Sim. Então, por exemplo, para um paciente que, sei lá, tem uma memória prejudicada, tem um Alzheimer, não lembra de fazer aplicação quinzenal. Bom, o implante hormonal seria Sim. uma recomendação preciosa para E ele. de tempo em tempo faz isso aí? Qual o tempo? Depende da substância que for realizado o implante. Tá. Por exemplo, de testosterona costuma ter aí um tempo útil de 6 meses. Tá? A gestrinona, que também se popularizou como chip da beleza Sim. nas redes sociais, né, que é um termo bem pejorativo do implante, ele dura em média aí 4, 5 meses, se for o implante absorvível. Implante absorvível é aquele implante que o corpo absorve. Certo. Também tem os implantes não absorvíveis, que são implantes que, assim, o médico faz o implante, dura mais, dura 1 ano, dependendo de qual hormônio for, só que daí ele tem que retirar como se fosse uma cápsula, Certo. entendeu? Ele aplica, coloca lá aquele. Eles falam do chip da beleza, Sim. por isso, né? Coloca lá que é um bastonete, né? Isso. A melhor coisa, assim, quando o paciente vai, Gabriel, eu quero saber sobre o chip da beleza. Você já viu o que é esse chip? Aí fala, não. Aí eu pego, é como se fosse um comprimido. Porque o paciente acha que é uma coisa eletrônica, Né, que vai colocar, tirar o chip igual do celular e colocar lá ele. vai virar um Robocop. Vamos virar um robô. Ô, Gabriel, vamos dar uma aliviada. Vai, por favor, vai comendo aí. E a gente já começa, porque senão vai aumentar muita fome e nós não vamos comer nada, ele vai comer tudo. Meu. Fique à vontade, meu amigo. Fique à vontade mesmo. Ó, esse aqui é um tepasso de berinjela, tá? Você para comer com pãozinho, com quibe mesmo. Pega um também, por favor. Gabriel, procura no seu consultório mais de mulheres ou mais de homens? Eu acho que é muito equilibrado, viu? Ultimamente, eu acho que eu diria assim, 60% mulheres, 40% homens. Quais são as maiores queixas, Gabriel, de mulheres? De mulheres, olha, emagrecimento é fatal. Recorde. Em relação às mulheres, sim. Segundo, libido baixa. Acontece bastante. Tem também. Bastante paciente vem procurar por libido baixo. Seja, aí, Tanto homem ou mulher? geralmente, os dois. Os dois. E a faixa etária de idade, Gabriel? A faixa etária das mulheres que vêm procurar por libido baixa, aí costuma ser de... É muito variável, porque assim, de 20 a 30, mas aí é decorrente do uso de anticoncepcional, geralmente. Ou aquelas pacientes ali já nos 50 por conta da menopausa. Então, é mais ou menos nessas duas faixas etárias. Em relação ao homem, geralmente, ou é paciente acima de 40, 45 anos, quando o homem começa a sentir os sinais da queda da testosterona, ou são aqueles pacientes que fazem uso de hormônios por conta própria e causou algum desequilíbrio. E com isso, ocasionou uma queda da libido. É isso que eu ia perguntar. Para quem usa por conta própria, qual o risco que uma pessoa dessa corre? Olha, Bastante, né? bastante. Eu faço uma analogia para os meus pacientes que é assim.
você vai de Araraquara para São Paulo. Você vai sem olhar como tá a gasolina, sem olhar como tá o pneu, sem olhar como tá a manutenção do carro? Não vai. É a mesma coisa do que querer usar hormônio sem fazer um check-up antes. É um tiro no escuro. Entendi. Ele não sabe como que tá lá dentro, né? Isso. É que assim, tem muitos efeitos colaterais que são visíveis, né? Então assim, queda de cabelo, acne, ginecomastia. Começou a aparecer algum efeito colateral assim, vai procurar um médico. Geralmente eles procuram. Mas tem alguns efeitos colaterais, como aumento da pressão arterial, alteração do colesterol, aumento da viscosidade do sangue, que a pessoa não sente. E esses efeitos são perigosos. Eles são mais nocivos que os outros. Exato. E assim, o paciente não sente. Isso que é, Mais perigoso. isso que é crítico. Ele é invisível, né? Então vai agravando sem ele perceber. Sim. E, infelizmente, a conscientização ainda é precária também sobre isso, né? É. O Gabriel, e quem faz mais uso indevido? Vamos pôr indevido porque ele não tomou as devidas precauções, não procurou o médico para tomar esses hormônios. Essa faixa etária é maior, atinge mais jovens. Mais jovens. Mais jovens. E principalmente homens. Porque geralmente são eles, por causa de academia, acha que vai ganhar rápido, sem pensar que tem um caminho para chegar a esse volume que você tá, né? Porque realmente tem. Tem todo o trabalho, né, Gabriel? Bem, eu, por exemplo, treino há 13 anos. Bastante. Sigo esse estilo de vida. Entendeu? Então é a longo prazo. Então, assim, às vezes vai paciente, igual você falou, eu quero. A gente tá em janeiro, eu quero ficar bem em fevereiro, eu quero ficar bem no carnaval. Às vezes quer até usar o esteroide. Eu falo, olha, se você quer ficar bem pro carnaval, o esteroide não vai fazer grandes coisas em 4 semanas. Entendeu? Eu falo, olha, comece a fazer uma dieta bem adequada, alinha o seu sono, comece a treinar bem, você já vai ter um bom progresso, até similar ao uso de esteroides, porque é um paciente que veio do zero. Sim. Então, assim, qualquer coisa que você Parece. ele vai responder muito bem, entendeu? Então não precisa colocar um turbo no paciente que está começando agora, entendeu? Aí eu falo, olha, começa desse jeito, suplementa com isso. Aí, mais pra frente, quem sabe, se você se adaptar ao estilo de vida, a gente pensa em otimizar uma outra coisa. Certo. Entendeu? Mas nesse paciente você tem que dar até uma Puxadinho. nada. Sim. Ô, Gabriel, eu também li, porque como eu falei para você, sou bem leiga, não sei se é verdade ou mentira, que quando se usa o hormônio, num tempo a pessoa fica, porque vai te dar disposição, vai te dar mais força, vai te dar mais isso, usando indevidamente, estou falando. Aí, de repente, também vem a cobrança do hormônio, porque você vai ter uma queda muito elevada, do mesmo jeito que você teve essa queda, esse pico de energia, esse pico de super-homem, vamos dizer assim, né? Sim. Essa queda também vai ser bem equivalente, e depois para você voltar ao seu nível que você estava antes de começar a tomar, diz que é muito mais difícil. Quer dizer, como eu disse, eu não sei se é verdade ou mentira, porque a gente lê muito verdade e mentira. Então eu gostaria que você tirasse essa dúvida. Isso é muito verdade, principalmente na fisiologia hormonal do homem, tá? Então, assim, um homem produz em média aí de 250 a 860 de testosterona. Então, um homem saudável com 500 de testosterona, aí no meio termo, começa a fazer o uso. Começa a fazer o uso, vai lá para 3.000 de hormônios masculinos circulantes. Consegue bastante resultado, faz uso aí por 10, 12 semanas. Só que depois de um tempo, ele interrompe. Interrompendo o uso desses hormônios, vai ter uma coisa que a gente chama crash hormonal. Então, ali do 3.000, vai começar a decair. E já começa a sentir, pode estar ali no 2.500, mas decaindo no 3.000 para 2.500, ele já começa a sentir um pouco mais indisposto, uma libido mais fraca, menor rendimento. Aí vai caindo, vai caindo, vai caindo, só que assim, não vai cair até o 500 que ele tinha. Na verdade, quando o homem faz uso de esteroides androgênicos, ele inibe a sua própria produção. Então, assim, a produção dele tá zerada. O que ele tem é que ele tá pondo de fora. É artificial. Exato. Exatamente. O exógeno. Sim. Então, vai chegar no 500, mas vai continuar caindo. Então, ele vai... Ele não entende que precisa produzir. Ele vai começar a entender quando já tá em níveis infrafisiológicos. Ali próximo dos 150, Nossa. ele vai falar, pô, preciso começar a ligar. E assim, como um paciente que tava
com 3 mil vai conseguir manter o que ele ganhou com 150. Isso é um problema, entendeu? Aí, por exemplo, se o paciente até fizer o que a gente chama de TPC, uma reposição do eixo hormonal, algo para acelerar, em 2 meses, ele costuma ali voltar para os 500. Agora, se ele abandonar de vez, às vezes pode demorar 6, 8 meses para retornar. E o problema disso tudo é o que também acontece concomitantemente a isso. Tá ali nos 3 mil, o paciente está motivado, tá ali seguindo 100%, tá treinando todos os dias, tá fazendo dieta. Ele parou de usar, agora não vou ter mais resultado. Começa a parar de fazer atividade física, começa a parar de se alimentar direito. Abandonar tudo. E isso só acentua os efeitos colaterais do grave. Então, além de retroceder a saúde como um todo, né? Sim. Ele retrocede em tudo que ele tinha plantado naqueles meses. Sim, sim. Complicado. Então, assim, eu acompanho bastante paciente que faz uso de esteroides, né? E o que eu até oriento ele, geralmente, com esse uso. Em vez de fazer um uso exacerbado e depois parar, tenta manter ali o uso um pouco mais do que o fisiológico. Só que mais a longo prazo. Depois diminui um pouco e faz seguindo a longo prazo. Porque tudo que é muito agudo... Faz um trabalho gradativo. Exato. Por mais que assim, os efeitos de ganho vai demorar um pouco mais para aparecer, é algo mais sólido. Mais saudável. Né? Exato. E assim, vai fazendo esse uso, mas sempre com acompanhamento. Geralmente para esses pacientes eu faço acompanhamento trimestral. A cada 3 meses eu faço um levantamento metabólico, vejo o colesterol, falo, olha, alterou isso, vamos diminuir um pouco a dosagem, entendeu? Eu dou essa orientação e fico ali na questão da vigilância mesmo. Vejo se vai trazer algum problema, prevenindo qualquer tipo de problema. Entendi. Com o uso, entendeu? Resultado negativo, positivo e monitorado. Sim. É isso, né? Vai acompanhando. Sim. Não, tá certo. Porque a partir do momento que ele começa a usar, te procurou, começou a usar, ele ainda não tem uma vida, que nem você falou, regrada. Ele ainda não tem um tempo que o cérebro dele se acostumou a que ele vai fazer aquilo continuamente. É só o entusiasmo que pode passar, que nem você falou, por 3 meses. Passou por 3 meses, ele parou com aquilo, vai retroceder 6, né? Então, isso que você quer dizer. Retrocede muito. É assim, isso pesa muito até no psicológico. Então, assim, o cara que tava ali bem, começa a acumular mais gordura, perde massa muscular, cai a libido. Essa queda do testosterona também deixa o homem mais emotivo. Isso pra desencadear um episódio de depressão, assim, É isso que eu ia falar, porque acaba afetando muito, né? Sim. Acaba levando a pessoa para um lugar que fica muito difícil dela reerguer, né? Sim. Porque é só a gente ver que a pessoa vai vendo, vai piorando. Ela vai desanimando, você falou, acaba chegando no quadro depressivo, né? Sim. Sim. Isso acontece bastante. Que duro, né? Bem, Gabriel, Bom, aliviar um pouquinho pro Gabriel. deixa ele abrir o kibe aí, pra ele comer. Então, Posso partir? faça favor. Eu nem teria Bordei. Pode usar seus toneiros mesmo pra abrir, porque a gente... Especialmente pra você, nossa. Quer falar da Liliantex? Ai, é verdade. Então vamos. A nossa Liltex, gente, é uma loja que nós temos aqui em Araraquara com artigos feminino, masculino e infantil, roupas maravilhosas. Temos uma equipe excepcionalmente, assim, preparada para receber vocês lá. Volto, vocês não vão se arrepender, olha só. Vocês não acharam que fiquei bem com essa roupa? Dorinha e sei lá, veste Liliantex. Exatamente. Nós vestimos a Liltex. É isso Então, daí. olha, tá aí, Gabriel. Se você quiser dar um presente para a Natália, corre lá na Já Liltex. sabe onde que tem. Exatamente. Uma loja excelente, loja antiga, realmente sempre preocupada com o cliente. Exatamente. E também falando do nosso patrocinador dessas canecas maravilhosas. Dá uma olhada, olha que chique são essas canecas. Se você quer dar um presente, um brinde para o seu cliente, para o seu funcionário, Artivita Presentes Personalizados. Então, entre em contato, nós vamos deixar aqui as redes sociais, ó, se você não vai se arrepender, tá? Artivita Presentes Personalizados. Você quer uma caneca, para fazer um azulejo, uma almofada, esse é o lugar certo, beleza? Exatamente, sei lá. Então, vamos lá. Gabriel, vamos trocar um pouquinho, aliviar um pouquinho o Gabriel, né? O que você faz nas suas áreas de lazer? Porque treinar, pelo jeito, você treina muito, trabalha muito, mas Pode a gente comer, Gabriel. precisamos equilibrar tudo isso. E aí, Gabriel? O que eu gosto mesmo é de sair para comer.
É o que eu mais gosto. Juntar alguns amigos, assim, ó, vamos pra X lugar, vamos pra Y, vamos pra X. Ai, que legal, Gabriel. Esse é dos meus, filho. Nossa. Mas um bate-papo, assim, descontraído, comendo uma boa comida, é tudo de bom, não é, Gabriel? Tudo de bom. Acho que a gente se distrai, a gente se alivia, né? Sim. Porque até então do nosso dia a dia é complicado, né, não, Gabriel? Ah, muita correria, né? De que cidade que você é, Gabriel? Eu sou de Campinas. Campinas. Campinas, eu morei durante 20 anos lá. Não, Aí depois eu vim pra cá. veio pra faculdade. Pra faculdade, aí terminei, acabei gostando daqui e fiquei por aqui mesmo. Que legal. Ah, Daqui a quanto tempo, Gabriel? Vai fazer 8 anos. mas Araraquara é uma cidade bacana. Gosto daqui também. Apesar que eu vi, a Dorinha também não é daqui, eu não sou, a gente vem faz muito tempo. Não. Mas faz muito tempo, de vez você nem Não, sonhava em nascer. É verdade. Eu já fazem 40 Não. anos. Mas a costume. Eu sou de Minas. Minas, da onde? Qual cidade? Chama Orizânia. Uma cidadezinha pequenininha. Perto de. Qual que é mais próximo ali? Que tem? Caratinga, Carangola, Governador Valadares. Governador Valadares fica um pouquinho mais longe, mas Na é mais região, na né? região. Então, e é Inclusive, nós temos clientes, né? Seguidores. seguidores do canal de lá, exatamente. É, quer dizer, gostam com a gente nas lives. Ah, o bom da internet é isso, né? Você interage com o mundo, né? Isso é muito bacana. Esse dia eu tava olhando nos gráficos lá, não entendo muito no nosso canal. Aí viu o pessoal da Turquia, do Reino Unido, de Portugal. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio bom isso aí. Isso é muito top, isso é muito legal mesmo. Gabriel, agora fala uma coisa pra mim. Sei que você já tá. Você tá meio tanto recente, mas já deve ter passado por alguma situação que você fala, não é possível. Gente, onde que eu fui me meter? Por que que parecia já alguma situação dessa? Ó, É. situação desse tipo, Ah, até que não, eu vou ser bem franco. Tem situações que aparecem assim que, meu, tem coisa que eu tenho que... traga o dia, se deixar, né? Se você não tiver controle. eu penso assim, o que já apareceu muito no meu consultório foi desafio. Então, assim, Ah, eu já diagnostiquei, por exemplo, uma doença que o paciente não sabia. E assim, alguma dessas doenças eu acompanho até, então assim, diagnóstico de diabetes, diagnóstico de certas doenças, é uma coisa um pouco difícil para dar para o paciente, né? Olhar para ele e falar, ó, vamos tentar, seu exame deu isso, você tá com isso, a gente tem que tratar dessa forma. E às vezes, muitas vezes o paciente não quer aceitar. Não, sim. tá errado. Muito, sim. A gente já viu vários casos, a pessoa não quer, né? Não pode ser. Faz de novo. Sim, Hein? isso tem bastante. E tem, assim, situações que eu até diagnostiquei doença, só que não é muito da minha área. Aí eu encaminho para um profissional que vai cuidar do paciente, entendeu? Acaba ficando. Sim, mas da notícia, assim, de certas doenças, certas condições, não é uma coisa muito Então agradável. não tem, né? Você já fica. A gente não está preparado, né, Gabriel? Infelizmente, a gente não tá. É, mas faz parte, né? E ainda bem que tem um médico que E cuida. tem vocês para dar, né? Sim. Porque se não tivesse, ia ser muito pior, óbvio, né? Nível. Aí, qual que é a próxima pergunta? Tá bom o Gibbs? Bom, Tá aprovado? Vaso. Já que agora tá bom, vou comer outro. É, mas não é brinquedo, não. Ah, esse kibe aí, ó, esse kibe eu falo em geral, não nesse formato. Esse formato é mais recente, mas kibe a gente faz 40 anos, 40 anos. Nossa, você entregou a idade assim, Ed? Aí eu faço. Prova. Nossa senhora, ai, Mas meu vai Deus ter. do céu. E é muito bom. Nossa, como que o pessoal gosta, velho. é bom. Tá vendo? Aqui no restaurante a gente coloca quibinho na pista todos os dias. Todos os dias tem que ter quibinho. O dia que não tem, o pessoal reclama. Coalhada, né? Também. Coalhada também. Qual que é o seu prato preferido? Nossa senhora, Gabriel. Olha, eu gosto de tudo, pra ser sincero. Pronto. Mas comida árabe é uma coisa que eu sou muito fã. Você gosta? Gosto. Bom. Comida japonesa, eu sou muito fã. Tem algo que você não goste? Que eu não goste. Tem algo que eu gosto bastante, tem algo que eu gosto. O que eu não gosto é muito difícil, essa coisa que eu não como. Mas assim, pastel, por exemplo, que o povo gosta bastante, eu Você não é fã? não sou muito fã. Não faz muita diferença. Não.
Mas churrasco eu gosto bastante também. Hambúrguer, massa em geral, lasanha, panqueca, pizza. Fizemos lanche muito tempo. Fizemos lanche uns 30 anos, quase, né? É, Fizemos. Tá vendo? Um atleta bem orientado pode comer de tudo, nem só. sim, sim. Não precisa ficar restrito somente aquilo. Sabendo comer com qualidade, é o que Sempre pode. pode comer de tudo, né? Só Sempre tem que pode. comer. Só que tem, assim, não pode fazer a exceção uma regra. Sim. Então, assim, não vou comer isso todo dia, por Exatamente. conta. Mas, assim, meu, uma vez a semana, se reunir não é uma refeição de 50 que você faz na semana que vai prejudicar os seus resultados. Imagina isso mesmo. Entendeu? Hoje não. O que seria o ideal, Gabriel, para a pessoa manter a saúde? O que ela teria que fazer? Alimentação, a gente acabou de falar, com certeza entra. O que mais que entraria? Atividade física. Atividade física, alimentação? Sim. E o sono adequado. Sono é uma tá. coisa que as pessoas negligenciam muito, né? Não, E as- não cuida, né? Dorme qualquer hora, levanta qualquer hora. Sim. E assim, a atividade física também, cada vez mais as pessoas estão fazendo menos. Ah, é? Sim. Eu pensei o contrário. Também. Eu pensei o contrário, porque tem tanta academia, tem tanto. É que assim, explode no Tem os rituais. no carnaval, mas Final de assim, ano. junho, julho, totalmente parado. Nos últimos 2 anos teve um up aí no meio fitness, né? Que começou a ficar mais dentro. Mas, meu, se a gente vê as causas de mortalidade nos últimos anos aí da população norte-americana ou da americana, está muito associada com problemas em relação à obesidade e sobrepeso do que nas décadas anteriores. Anteriores, né? Não, e a gente vem de uma. Nós não temos tanta idade que nem parece, não parece, né? Mas a gente não é tão novinho e a gente acompanhou. Entendeu? Eu lembro da década de 70. A nossa década era Pra bem você, magrinha, né? pra você achar alguém acima de, sei lá, de 60 quilos, uma mulher, né? Era quase impossível. Era um absurdo, você precisa ver. Aí começou acho que nos Estados Unidos, tem um pouquinho mais. Até nos Estados Unidos, essa época, eles eram mais magros. Aí começou lá, acho, com os fast food da vida. Veio lá o McDonald's, ó, não pode falar McDonald's, depois nós corta. Aí veio os fast food da vida. E a gente percebe, a gente acompanhou. E a gente viu que começou a ver o pessoal assim com um pouquinho mais de peso. E foi. E agora tá meio que universal. E agora é algo normal. É, exatamente. Hoje é estranho você encontrar uma pessoa magra. Gabriel, é impressionante. Você já deve ter visto, é claro. O que eu falei, na década de 70, principalmente, era demais. Hoje a gente vê foto, né, amor? Foto dos nossos parentes mesmo, você olha e fala, caraca, isso aqui tava passando fome. Era normal, eles queimavam, né? É porque... Alimentavam melhor. E também a gente andava mais, né? Hoje em dia tá Não, muito, queimava. vamos dizer, tudo automático, não é? Sim. Tudo mais fácil. Não, hoje em dia é só É muita praticidade. só Ah, praticidade. supermercado, não, vou chamar aqui, eles entregam em casa. Então, isso daí também eu ia te perguntar, porque hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer para ter uma vida saudável, mas não faz. Algumas, né, não fazem. Sim. Será que isso daí tem alguma coisa a ver? Tem. A praticidade? Praticidade é zona de conforto. É, A pessoa que tá na zona de conforto, pra que ela vai procurar uma coisa desconfortável, entendeu? Por mais que ela saiba que vai fazer bem pra saúde dela, meu, é muito mais fácil você pedir no iFood do que ir lá a pé, preparar. por exemplo, preparar. Ou preparar. Comprar e preparar. Exatamente, porque eu lembro também mais uma história de lá alguns anos atrás. As coisas não tinham, nem todas as coisas, ou não tinha tantas opções de produtos com tanto sabor que nem hoje. Hoje eles produzem sabor. Hoje você está comendo alguma coisa que é industrializada que é deliciosa. Se você não tomar cuidado, você vive só daquilo. No entanto, todo mundo sabe, ou quase todo mundo, que não é saudável. Mas come. Né? Que não tinha muito industrializado. Não tinha, eu falei, nisso daí acabava pecando no sabor, né? Porque antigamente era muito mais saudável. E tudo que é mais saudável assim, quer dizer, tudo não. Muita coisa que é mais saudável, tem menos gordura, não tem o mesmo sabor, né? Óbvio que tem. A gordura é muito palatável. Exatamente, Poderosa. ela parece que foi inventada para isso, né? Que é para Não, a gordura saborizar. A gordura é cheia de caloria. Pro homem, é muito vantajoso comer coisas com muitas calorias como mecanismo de sobrevivência. Nós, antepassados, não sabíamos qual seria a próxima refeição.
Então eu tinha que se alimentar bem. Sim, mas Entendeu? tomava, né? Sim. Esse é o problema. Os nossos antepassados não abriam a geladeira e pegavam os sucrilhos ali. Ia caçar. Entendeu? É aquela história, até da nossa geração, não precisa nem ir muito longe. Quando você ia comer um frango, você corria atrás dele 3 horas. Pô, pensa no negócio desse. A hora que você fosse comer um frango, você já estava precisando comer dois. E você só comia um. Então, isso daí tem muito a ver, eu acredito, né? Sim. Porque hoje não, hoje é tudo literalmente na mão. Literalmente. Muitas vezes é só na base do aplicativo e Na geladeira. estica o braço Sim. para pegar. Então, Não é verdade, bem. Outra coisa também que eu acho que também não era muito, eu pelo menos não tinha essa noção, que então a importância do sono para a saúde, para o bem-estar, para manter até mesmo o peso, não é isso, Gabriel? Sim. Pacientes que dormem menos tempo do que realmente é o adequado, eles têm muito mais propensão a desenvolver alguns distúrbios psiquiátricos, como depressão, bipolaridade, e também a acumular mais gordura e menos massa magra. Porque tem alguns hormônios que são produzidos durante o sono, como por exemplo o GH, que é responsável aí por estimular o ganho de massa magra, por favorecer aí uma queima de gordura. Tem algumas coisas no nosso sono que melhora a cognição, que tem a parte da saúde mental, né? Então, assim, tudo que a gente aprende, a gente consegue jogar na memória a longo prazo através do sono. Então, ele assim, que vai ele que... fixar, assim, Exato. Então, assim, pessoa que não dorme bem, não tem um desempenho cognitivo tão adequado, uma performance física tão adequada. Isso também eu vejo muito no exame do paciente. Cortisol tá altíssimo. Sei lá, o cortisol normal é de 4 até um 18, assim, tá adequado, 16. O paciente tá com 23. Eu pergunto, você dorme bem? 80, 90% dos casos a resposta é não. não. E quando a resposta é sim, aí eu pergunto, você passa muito estresse? Aí a resposta é sim. Porque se não está associado a uma noite mal Uma coisa dormida, da outra. está associado a uma rotina muito estressante. E a questão do sono, ela varia de pessoa para pessoa, a quantidade de horas dormidas? Sim. Tanto a quantidade de horas dormidas, como também, na verdade, até o horário que a pessoa vai dormir. Ah, Tem tá. uma coisa que a gente chama cronotipo. Que é assim, tem pessoas que se dá melhor dormindo das 10 da noite às 6 da manhã. Tem pessoas que se dá melhor dormindo da meia-noite até às 8. Costuma Tem ficar isso nessa... também. Tem. Porque pareça isso existe, isso é muito elucidado até na literatura. E cada pessoa tem um perfil de sono. É interessante a pessoa respeitar. E pessoas que, por exemplo, tentam se enquadrar numa rotina de sono que não é apropriada para ela, ela deixa de ter um rendimento 100%, Diminui a qualidade de vida. diminui. Ô, Gabriel, o que que a gente precisa saber, a pessoa precisa saber fazer, né? Para saber qual que é o melhor horário dela. Isso é muita observação. Testando. Não tem nenhum exame Dorme mais cedo hoje, como você levantou? Seria isso? disso. E isso também está muito associado a pessoas que dormem. Tem pessoas que rendem mais durante o dia, tem pessoas que rendem mais Sim. durante a noite. Tem muita gente que fala isso. Ah, eu sou da noite. Sim. Ah, eu sou de manhã. Eu trabalho melhor à noite do que Tem gente que fala, não, pelo amor de Deus, me chamando antes das 11 eu brigo. É. Tem de tudo, né? A gente ouve de tudo. Mas será que num caso assim de acordar muito tarde, tem relação com o horário da pessoa mesmo? Ou ela é um pouquinho tranquila para Geralmente, as pessoas, o ideal é que, no mínimo, do mínimo, aí 6 horas 6 horas por dia, mínimo? no mínimo. Tá. O recomendado é de 7 a 9 horas, em média, de sono por dia. Abaixo de 6 horas já tem aí comprometimento em algumas questões de aprendizado, memória, eficiência no dia a dia. Ela fica, não consegue concentrar, né? Ela Sim. fica realmente, sente, né? O corpo sente. E é até bom você ter falado esse negócio da concentração. Muito diagnóstico de transtorno de déficit de atenção se dá de maneira errônea, porque às vezes a pessoa nem tem um déficit de atenção, às vezes tem um sono Ela inadequado. tem o estresse mesmo, ela tá em fadiga já. Sim. Por E aí, isso que ela e apresenta alguns sintomas parecidos parecia com o transtorno de déficit de já é atenção. diagnosticada de forma errada. Sim.
E assim, o tratamento para as duas coisas são totalmente oposto. Então, isso que é pior, né? Sim. Isso que é complicado. É. É, porque é que nem a gente pegar um guarda noturno, por exemplo. Eu não sei o quanto acaba prejudicando para ele, mas eu não acredito que o sono dele, das 7, 8 horas da manhã que ele começa, Não, não é a mesma coisa. então, é isso que eu vou perguntar, porque não deve ser. Não é? Tem a questão da luminosidade, O som, o som, isso tudo interfere no sono. Tem uma coisa que a gente chama até de higienização do sono. Alguns preparos você deve fazer antes de dormir. Então, assim, é bom evitar televisão, celular, porque isso interfere na saúde do sono, sim. entendeu? Vai diminuindo a luz, vai diminuindo os ruídos, entendeu? Vai criando um ambiente propício ao sono. E para aquelas pessoas que, sei lá, um vigilante, por exemplo, alguma pessoa que dorme 7 da manhã, vai ter um comprometimento do sono, mas o mais adequado para esse tipo de pessoa que tem que viver essa rotina é que realmente vai dormir, meu, tira tudo que é luz, fecha a cortina, tira os ruídos, mas cria um ambiente mais ambiente cria um ventilador. Sim, Então ele tem que fazer o quê? Eliminar o máximo que ele puder de claridade e som. É isso, nenhum tipo de ruído, quer dizer, o menos possível. sim. Porque nenhum tipo é até pedir demais, né? Dependendo do lugar que mora, é buzina o dia inteiro. Sim. Como E uma música suave? É válido, é válido. Mas pra dormir. Pra dormir. É, tô falando pra dormir. Não, tô falando assim, mas não durante o sono, né? Ela põe, ela desliga. Olha, tem música e algumas tonalidades de cor até, por exemplo, uma luz um pouco mais azulada. Isso traz uma sensação de relaxamento que pode ser benéfica. Certo. Certo. Ai, que legal. Então, mas a música durante o sono. Se for baixinha, assim, uma Vai coisa incomodar. suave, Ah, já tá. incomoda. Porque eu tenho o hábito de dormir com música. Com música? Eu tenho. Gosto. Eu tenho. Isso não tem jeito. Eu chego todo dia, ligo, celular fica do lado, que tem gente que não aconselha muito você ficar com o celular do lado, mas, quer dizer, ele acaba atrapalhando um lado, ajudando o outro. Mas eu coloco lá 15 minutinhos. Normalmente, dentro desses 15 minutos, eu durmo. Coloco lá 15 minutos de música no ouço desligar. Então, pra mim, nessa parte tem ajudado. Funcional, né? Né, tem. E eu treino faz tempo, hein? Nossa senhora, é um hábito que eu tenho faz tempo e funciona. Como eu falei, o problema é o celular ficar do lado, né? Sim. Ali na. Tem muita gente que aconselha não deixar, né? Mano, eu não sei de nenhuma contraindicação, assim, nenhum motivo. Eu já ouvi falar também. Mas, Não é legal. por exemplo, quando eu vou dormir, eu coloco ali no silencioso. Se alguém me ligar, fizer qualquer coisa, nem vai acender a luz. Eu não vou. O meu também acontece isso. Eu já deixo programado de um horário até tal horário. Então, normalmente eu deito depois das 9. Mas 9 horas ele entra no silencioso. Ele já entra, ele vai no outro dia, 5 da manhã, ele Sim. volta para atividade. Eu normalmente eu levanto cedo mesmo. Eu gosto de dormir cedo, apesar que nem sempre eu faço isso, mas eu sempre levanto cedo. Uhum. Mas a música para mim tem sido muito bacana, tem sido muito bom. Verdade. Ele gosta de deitar bem cedo. Eu não gosto de dormir tarde, não. Eu gosto de dormir cedo, mas falei, nem sempre a gente acaba fazendo, acaba abusando um pouco. Mas a questão da música, não sei se é para todo mundo, mas como eu Você disse, te relaxa, você faz você dormir bem, eu acho válido. então é exatamente isso daí. Gabriel, mais uma pausa para você. Opa. Ele faz uma pausa e depois ele vem. Também com tudo. É uma delícia, viu, Ed? Não sei quem fez, mas tá bom. Que bom. O que você está comendo? Eu misturei antepasto. Não. Baba ganoush com nada. Você gosta de babaganuche, Gabriel? Esse é o de berinjela. Gela defumado. Esse daí é diferente. Quem nunca comeu. Eu demorei muito tempo para experimentar, viu, Gabriel? Quem nunca Tem que comeu começar. estranha. Eu tinha muito preconceito. Eu tenho muito preconceito para alimentar. Sou muito tradicional. Sou muito, assim como diz as crianças, sou muito chato para experimentar qualquer coisa. A coalhada eu demorei 10 anos, né? Bastante, hein? E agora eu amo. Me conheceu. Babaganuche todo dia também, mas é porque é simplesmente só preconceito. Não pode. Coisa de comer tem que experimentar. Vai que é bom e tá perdendo. Cozinheiro que não gosta de experimentar, hein, Ed? Não pode. E as coisas que são muito exóticas. Bom, gostou?
Essa, É diferenciado esse daí. ele é. Dá pra perceber o outro defumado. É, exatamente. Ele defuma ele no fogo mesmo, né? É? Você passa no fogo a berinjela, você cozinha ela direto na labareda, né? Nossa, Vai. muito bom. Fica, essa pastinha aí é muito... Mas pode ser também na churrasqueira, né? Já que o Gabriel adora no churrasqueiro. Pode, que o efeito é quase o mesmo, né? Que é no fogo, direto mesmo. Só não tem... Eu nunca comi um babado no assim. Não, Diferenciado mesmo. não gostou? O Gabriel gostou. O dia que eu fui lá, eu levei pra ele. Meu O Leonardo. O Léo. Gabriel, o Leonardo. Sei. É Leonardo, né? É, É? Gabriel, Fernando Gabriel. O Léo, ficou bom mesmo. eu levei e ele experimentou. Não sei se ele falou só pra me agradar, mas falou, nossa, ele tá... Eu fui lá e ele elogiou bastante. Ô, Gabriel, você pode falar pra ele assim, você não falou que a Natália quer experimentar? Você falou assim, olha, Edson, agora eu comecei a experimentar, mas eu acho bom levar mais um pouco pra continuar experimentando, pra saber, pra ter certeza. Ó, minha tática é boa, viu? Não, mas é isso daí. Mas que bacana, cara. Ela experimenta e você fala, Natália, é opinião. Ela também gosta de comida árabe? Gosta. Em relação à comida, tem um paladar bem parecido com o meu. Mas Ai, que legal. isso é bom. Nós perguntamos pro Gabriel a respeito da modulação hormonal. Ele tava falando aquela hora? Não, né? Sobre a modulação hormonal. Não, acho que não, né? O que é a modulação hormonal? Modulação hormonal é um termo para praticamente resumir isso que eu faço por fora, que eu trabalho muito com hormônios. Sim. Então, assim, pacientes com hipotiroidismo, a gente trata com hormônio, entendeu? Pacientes usuários de esteroides, tá associado ao hormônio. Ah, tá. Pacientes na menopausa para reposição hormonal, Por isso que eu te perguntar, se tem diferença da modulação hormonal e reposição hormonal. então, modulação hormonal foi o que eu encontrei para abranger tudo isso, Tá. entendeu? Abrange, colocar tudo, vamos dizer, no mesmo papo. Sim, Eu entendi. entendeu? Mas assim, uma coisa que eu encontro muito paciente com testosterona baixa, assim, por hipogonadismo mesmo, tem uma testosterona aí abaixo de 250, e muitas vezes está associada até à questão da obesidade. Eu até comentei bastante isso no Resveracast do Léo, que a obesidade e a testosterona baixa andam assim junto, Andou de mão dada. de mão dadas. Pacientes com hipotiroidismo, bastante também. É o que eu mais atendo aí nessa parte de hormônio. E também implante hormonal, né? Que aqui em Araraquara é um pouco carente ainda esse ramo de implante hormonal. Em São Paulo, em Campinas, Ribeirão, já é bem conhecido. Geralmente Ribeirão, metade na academia tem algum implante hormonal. Aqui já é bem difícil. Foi até um dos motivos que eu decidi ficar por aqui mesmo. Eu vi essa carência aqui na região, falei, ficar na cidade para exercer esse tipo de trabalho. O Gabriel, também eu ouvi falar assim que é bem eficaz contra enxaqueca, a TPM. Sim, esse que você está falando, por exemplo, provavelmente é um implante de gestrinona. O gestrinona é um hormônio esteroide utilizado para várias patologias ginecológicas. Então, assim, o implante de gestrinona é um excelente tratamento para endometriose, pode ser um bom tratamento para síndrome do ovário policístico, é um excelente tratamento para miomatose uterina, para nódulos benignos na mama, que ajuda a reduzir, e também para aquelas pacientes que têm sintomas de TPM exacerbado, porque a gestrinona, ela corta a ovulação da mulher. E ela não ovulando, ela não vai ter sintomas de TPM. Então, para aquelas mulheres que têm enxaqueca, cólica, alteração de humor, por conta dos sintomas da TPM, o implante de gestrinona pode ser uma boa opção para estar evitando esses efeitos. Ele ameniza ou corta? Corta. Corta. Ele tem uma ação contraceptiva. Então, assim, no 14º dia, por exemplo, do ciclo menstrual da mulher, ocorre uma coisa que a gente chama de ovocitação. Ela libera o óvulo ali na trompa uterina para que ele seja fecundado. Por isso que a gente chama até de período fértil da mulher. Certo.
E o implante de gestanona, ele impede que isso aconteça. Então, ele impedindo que isso aconteça, a mulher não vai ter aquelas flutuações hormonais, entendeu? Ela fica estável. Maravilha. Muito bem. E tem muita contraindicação quando é injetável, Gabriel? Eu ouvi, não sei se é verdade também, ó, porque falam que como colocou o chip, vamos dizer, Sim. né? Ele não tem como ser interrompido. Sim. Quando você toma via oral, hormônio, você ali acompanha os efeitos. Então, você pode suspender, né? Sim. Parar ou não. Quando faz a aplicação do injetável, ele já fica mais complicado. Como que é, a gente pode... É uma excelente pergunta. Isso para todos os pacientes que eu vou iniciar uma terapia, eu até explico isso muito bem. Por exemplo, um paciente com testosterona baixa, vamos pegar o exemplo da testosterona. A gente tem várias formas de se fazer uma reposição de testosterona. A via oral, que não é uma via muito utilizada, porque é hepatotóxica, converte em muito estrogênio, tem que tomar de 4 em 4 horas, 6 horas. É muito inviável. Geralmente nenhum médico prescreve a oral. A transdérmica, que é aquele gel que as pessoas que passam, que é uma alternativa válida. A injetável, É também. isso, as injeções, e o implante. Essas alternativas são muito utilizadas. O gel, quais são as vantagens? Bom, você passa o gel ali, tem uma meia-vida de 16 horas de testosterona. Se acontecer alguma eventualidade durante o tratamento, você pode interromper e o medicamento já sai rapidamente do seu organismo. Assim como entra rápido, ele sai muito rápido. Isso é uma coisa positiva. Negativo. Tem a absorção dele, por exemplo, é em média de 10% do gel, quando entra em contato com a pele. Baixa. É baixo. Então, assim, o médico já percebe 10 vezes mais, esperando que absorva 10%. Só que tem paciente que vai absorver 20%, tem paciente que vai absorver 8%. E isso pode dar uma margem Não tem um padrão, né? Não tem uma... Sim. Então, assim, vai depender muito da pele do paciente. Outra coisa que também pode acontecer é uma coisa que a gente chama de transferência de contato. Por exemplo, é muito comum mulher também fazer reposição de testosterona com gel. Passou o gel, vai abraçar o filho, aí pode passar um pouco de medicamento para ele. Tem essas questões, tá? É uma alternativa válida, muito válida. Outra coisa negativa, a meia-vida é 16 horas. Então, assim, tem alguns pacientes que se dão muito bem no período da manhã, só que à noite já tem Uma queda. uma queda. Isso acontece também, tá? Agora, por exemplo, a injetável. A injetável no meio farmacêutico, a gente tem duas formas. Uma forma um pouco mais rápida, que é o Deposteron, e uma forma um pouco mais, bem mais lenta, que o nome comercial é Nebido ou Ormos, vai depender, que é o destilato de testosterona. A rápida tem uma meia-vida aí de 7 dias, você aplica, ela fica até que constante ao longo da semana, dependendo da frequência que você aplica, e traz níveis adequados de testosterona, tá? O lado positivo e negativo. O negativo é que atualmente é um método um pouco mais caro do que a transdérmica. Houve um reajuste aí em agosto do ano passado nos valores, Acessível. aí já deixou de ser um pouco tão acessível. Segundo, pode ter infecção no local de aplicação se a pessoa não fizer uma asepsia correta. Terceiro, não é toda pessoa que, por exemplo, você tem que ir na farmácia 1, 2 vezes na semana se você for pegar testosterona de injeção mais curta. Entendeu? Aí muitos pacientes tentam fazer alta aplicação, pode ter alguns problemas aí no processo de asepsia. E a testosterona injetável é muito mais fácil você atingir doses suprafisiológicas do que a testo em gel. Então, assim, por exemplo, por isso que muito usuário de esteroide vai até pro injetável. Porque se quiser aplicar o dobro, vai ter o dobro de concentração de testosterona, entendeu? Em relação ao implante hormonal, ele é um método muito bom, tá? Ele mantém totalmente os níveis estáveis, e são um dos maiores benefícios do implante hormonal. Então, assim, na injetável, no segundo dia que o paciente aplicou a testosterona,
tem um pico. No sexto dia, Vai cair. já tem uma queda. No implante, não. Uniforme. Durante 6 meses, vai ter uma liberação totalmente contínua. Isso é muito positivo para o paciente. E o implante, ele aumenta menos a viscosidade do sangue, que é um dos efeitos colaterais que o uso de testosterona pode causar, do que o injetável. Então, isso pode ser bom, pode ser ruim. Você tem que ver. Depende da pessoa. Depende. Então, assim, se é um paciente que já tem um sangue grosso, isso é ruim. Se é um paciente se o paciente é um paciente que já tem sangue grosso, isso é bom, porque não vai deixar mais grosso. Mas se é um paciente, por exemplo, que tem uma anemia, é interessante que ele tenha mais glóbulos vermelhos, aumenta a viscosidade do sangue, entendeu? Então vai depender de quadro para quadro. E também a praticidade, você não tem que pensar em ficar administrando, Das aplicando. maiores vantagens, né? É uma das maiores vantagens. Desvantagem. Se, por exemplo, a gente quiser aumentar a dose, a gente até consegue, a gente faz outro implante. Agora, se a gente quiser reduzir a dosagem, apareceu algum efeito adverso que, cara, apareceu, a gente tem como reduzir, tirar? Não. Vai ter que esperar o período até o implante acabar. Isso com o implante absorvível. Por quê? O implante absorvível nada mais é do que o próprio hormônio compactado. Não tem nada junto. Então, se a gente for tentar tirar, ele pode friccionar e liberar até mais hormônio do corpo. Agora, se for não absorvível, vem como se fosse uma cápsula de preenchimento de silicilato. Então, você consegue retirar. Entendeu? Então, vai depender da característica de qual implante você vai estar utilizando. Tá? E uma desvantagem também dos implantes, que é o método, de todos eles, é o método com maior custo de estar se realizando. Então, assim, também não é acessível a todos os pacientes. Entendi. Então, um custo-benefício de cápsula seria mais, assim, O custo seria mais seguro, Gabriel? No modo de, que assim, se por acaso a pessoa tenha alguma advergência do que está sendo injetado, que não é, a gente não consegue prever 100%, né? Óbvio. E então, o injetável, não só no que você falou, para depois ser retirado, ele seria mais seguro ainda, porque aí ele teria a vantagem de poder tirar. Olha, o injetável, se aparecer algum efeito adverso, é muito fácil de controlar. Porque a minha vida é 7 dias. De uma semana, praticamente já reduziu ali os níveis de dose e já consegue trabalhar. A transdérmica também. A oral não é tão interessante por conta daqueles efeitos adversos que pode acontecer. Então, assim, vai depender de paciente para Vai de cada um mesmo, pelo jeito, né? de cada um. Muitas vezes, para somente reposição hormonal, eu fico nesses 3 aí. Ou a testosterona injetável rápida, que tem uma meia-vida de 7 horas, que é o Deposteron, na farmácia. Ou aquela que tem uma meia-vida de 53 dias, que é mais estável, e o paciente tem que aplicar, por exemplo, a cada 1 mês, não precisa aplicar toda semana. Ou mesmo o gel transdérmico ou o implante. Eu geralmente fico nessa e vai depender de perfil para perfil de paciente, tá? Se é um paciente que ele já deseja fazer uso para fins de performance estética, geralmente o gel não vai colocar testosterona ali em cima. E também vai ter muita flutuação, então não seria mais adequado. Para ele já partiria ele mais pro injetável, talvez. Ou talvez no implante. Entendeu? E no caso do implante, então, sempre que um paciente optar por essa opção, é feito todos os exames antes para ver qual que é a situação dele, né? Implante sem exame eu não realizo. Não realizo. Você mesmo coloca. Eu mesmo, consultório. Ô, Gabriel, outra pergunta. Aquela questão lá do ácido hialurônico, né? Qual que é a vantagem de colocar E onde mais é mais utilizado? É no joelho? Tem outro lugar que No meu consultório, onde é mais utilizado é no joelho. é no joelho? O ácido hialurônico, ele tem uma função de substituir o líquido sinovial, que é um líquido que o nosso corpo produz nas articulações e tem o papel de lubrificar a articulação, causar um deslizamento ósseo adequado, Para gerar menos atrito? gerar menos atrito e também nutrir. Então, o ácido hialurônico praticamente tem esse papel. Aí, tem vários tipos de ácido hialurônico.
de alto peso molecular, de baixo peso molecular, e vai depender de qual for a indicação para estar utilizando. Então, assim, é um paciente que tem muito atrito. Esse é o mais adequado. É um paciente que tem que nutrir mais a região. É um outro ácido hialurônico, que vai variar de peso molecular de um para outro. Aí tem uma densidade diferente? Tem. Também tem coisa que funciona muito bem para articulação, é a suplementação também oral de ácido hialurônico. Não é tão eficiente como uma infiltração, mas costuma funcionar bem, sim. E o colágeno tipo 2, Ah, tá. entendeu? O colágeno tipo 2 é um colágeno tipo 2 que ele já vai direto para onde ele deveria ir. Não é uma proteína normal que ela é degradada e vira em aminoácido. Entendeu? É meio que já vai direcionado para os tecidos articulares. Então, onde precisa. Ela também é Oral. oral? Oral. Funciona muito bem. Colágeno tipo 2 com ácido hialurônico. Geralmente eu tendo essa conduta. Se o paciente não responder bem, se persistir o quadro, mesmo com fisioterapia, aí eu peço um exame de ressonância. Se na ressonância eu vejo que a situação não está legal, aí eu faço uma infiltração de ácido hialurônico. E isso aí tem uma manutenção também. Geralmente o ácido hialurônico aí dura em média 1 ano, É a me... Mas esse injetado. injetável. O outro que é bioral, É todo dia que você tem que tomar. todo dia. É um custo-benefício. Olha, os dois, eles têm uma infiltração assim, não é uma coisa tão barata, não é tão acessível para todo mundo. A suplementação, dependendo da dosagem que você vai estar utilizando, você vai gastar aí uns 120, 140 por mês, tá? E mas no final da. Ali mais ou menos o que vai... A diferença não deve ser tão diferente, porque o outro ano, né? Sim, é 1 ano. É. Mas no final das contas. Aí você tomou só uma picada e também tem que ficar pensando muito de ficar tomando, que nem você falou. Porque ao tempo você esquece, às vezes a rotina, você é pra tomar no mesmo horário, às vezes não toma, porque remédio geralmente Criar o hábito, mesmo né? horário. Com certeza. E no caso, você falou manutenção, costuma ser em média 1 ano. Sim, Isso daí ela pode variar. pode variar. Isso vai variar de acordo com a rotina da pessoa, Com a peso. física. Sim, É isso? Tudo isso influencia. tudo isso influencia. Entendeu? Porque tem Isso muito, né, Gabriel? Peso, rotina. rotina, tem gente que trabalha mais de pé, outras não. Isso aí já dá uma diferença. Já, Porque a pessoa vai estar ali usando mais, né? sim. Forcendo, né? Muito bem. Com certeza. É isso daí. Que mais? Tiramos bastante dúvida já. Muito bom. E aí, Ju, tá gostando? Tá ficando chique? Se eu não ficar bonito aí, você deleta. Ô, Gabriel, como funciona o seu atendimento online? O tipo de serviço que eu ofereço online é praticamente o mesmo que o presencial. A única diferença é que no online eu não consigo fazer a avaliação corporal do paciente. No meu consultório, eu tenho um aparelho que eu consigo fazer análise corporal via ultrassom. É que a gente passa ultrassom em determinadas partes do corpo, a gente consegue ver o quanto o paciente tem de tecido adiposo, de tecido muscular. Aí com isso a gente gera um relatório no final, mostrando mais ou menos o percentual de gordura do paciente, quanto de massa magra ele tem, a quantidade de água que ele tem no corpo, o metabolismo, quantas calorias o paciente consome parado, quantas calorias o paciente consome praticando atividade física no dia a dia. Isso tudo, esse aparelho traz essa informação para mim que é muito interessante. Eu estar realizando as devidas orientações. Para o paciente online, eu não tenho essa ferramenta. Mas assim, o tipo de atendimento, eu solicito os exames via prescrição online, é totalmente similar. Tá? Parecido e pode. O resultado pode ser igual, né? Sim. Depende do paciente. Sim. A única coisa realmente é que não vai ter essa análise da composição corporal. O restante, a mesma coisa. Tem um tipo de exame biopedância? É parecido com a base de bioimpedância, só que ela é um pouco mais aprimorada. A bioimpedância, por exemplo, se você precisa ter alguns preparos prévios para estar fazendo de maneira adequada. Você tem que estar em jejum, ingestão de água, treinamento, tudo isso influencia. Na análise de ultrassom, não. O paciente está ali, vem do jeito que está, aí já consegue ter uma estimativa bem precisa ali da composição corporal. Legal.
Que legal, legal mesmo. Então, e falando em atendimento online, mais um motivo, já passa o seu contato aí, que a gente já deixa pra galera, porque sempre vai ter alguém que vai precisar, com certeza, né? Sim. E quanto antes a pessoa procurar, melhor, né? Exato. Então já deixa seu contato aí, por favor. Ó, o meu contato, lá no Instagram, já tem um link para realizar os agendamentos. Certo, ótimo. Oi. Direto no Instagram. Direto no Instagram. O Instagram é @dr, de doutor, Doutor Gabriel V. Bueno. Gabriel V. Bueno, V de Isso. Vaz. Isso. É isso? @dr.Gabriel V. Bueno. Isso. É isso daí. Galera, então está aí, ó. Precisou? Nosso amigo com certeza vai receber com o maior carinho, tenho certeza. Tirar todas as suas dúvidas que você viu que a gente já tirou aqui, nossa, hein? Bastante. Bastante. Muitas pessoas também já vai aproveitar bem o bate-papo de hoje para se cuidar melhor, para ter uma vida mais saudável. Dormir melhor, que já viu que o sono é importante. Exatamente. Hoje, que nem eu tô na minha idade. E nós estamos na minha idade, né? A idade passa para todo mundo. Só que a pessoa que tem 30, que tem 60, dá uma diferença grande. No entanto, eu já vi pessoas de 80 melhor do que de 40. A gente tinha um amigo, inclusive ele faleceu agora há pouco tempo, e ele estava jogando bola com 91 anos. É verdade. Você entendeu? Então, vem cá, por que que ele consegue? O que ele fez? Será que é só genética? Eu não acredito. Fator externo. Tudo Então, interfere. exatamente. Ele era bem regrado, ele caminhava bastante, entendeu? Ele estava sempre. Eu acho que uma coisa muito importante também é a questão da sociabilidade, né? Estava sempre com os amigos, batendo papo, ele jogava truco, ele estava sempre. Ele não era aquela pessoa recolhida. Então, como eu disse, eu acredito muito que isso daí contribui. Sim. E ele era, sempre alto astral, era um espetáculo de pessoa. Nossa, demais. 91 anos ele teria agora. Então, ele parou de jogar bola, acho que foi uns 2, 3 anos, vamos por aí. Ou seja, com 88 anos ele está jogando bola. E eu vejo muitos com 40 que não. Eles falam, eles já assumem, eu não aguento. Como que explica um negócio desse? Entendeu? Então, você vê, realmente é o cuidado, né? Eu acho que entra bem aquele ditado, né? Nada é para sempre, irmão, que cuidado dura mais. É bem isso, porque. E ele é um exemplo. Eu ia falar exemplo, viu? Mas um exemplo que eu conheci e realmente que ele era um espetáculo, sabe? Sempre de alto astral, sempre. E jogava, viu? Não era falar assim, não, ele vai lá fazer número. Não era assim, não. É óbvio que no. E não gostava de jogar com velhos, gostava de jogar com os jovens. Exato. Eles reclamavam muito. No limite dele, é óbvio, né? Que uma pessoa de 88 você não vai comparar com de 30, né? Mas jogava. Olha que bacana. Ele realmente era uma inspiração. Então, tá aí, galera. Vamos nos cuidar, porque a idade chega para todo mundo. E hoje a gente tá bem, mas e depois? Pois é. Esse que é o negócio. Beleza, é isso aí então? certeza. Então vamos encerrar? Então vamos encerrar e agradecer novamente o Gabriel pela presença. Eu. Prazer. Olha, muito obrigado pelo conhecimento que você passou a nós, pela sua generosidade de contribuir com tanto conhecimento para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, viu? E pela comida também. Excelente. Comida sempre que quiser. E agora a gente vai esperar você aqui na Natália, Sim. tá? Então, é verdade. Pra receber vocês dois. Vamos marcar um dia aqui, um bate-papo, os dois juntos, vai ser muito bacana. E ela pode falar pra ela também que se não sobrar quibe aí, depois ela come. Gabriel, então mais uma vez, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Pessoal, espero que realmente tenha servido para vocês alguma das informações. Está aí, ó, o contato dele está aí. Se precisar, entre em contato, vale a pena, vamos nos cuidar. E o bate-papo de hoje chega ao fim. Até o próximo.